Bem-vindos a esse episódio especial de E aí, professor? Oi, Walter. Oi, Martin. Como você vai? Eu vou muito bem? Eu tenho certeza que você está bem num estúdio como esse daqui. Sim, dessa vez não é uma imagem, Não, é realidade. agora é para valer. E nós temos também alguns comentários, uma conversa interessante para conduzir hoje. Então vamos começar com uma palavra de oração por Deus nos permitir isso. Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos por podermos estar aqui nesse cenário maravilhoso, pelas oportunidades e por todas as bênçãos que tu tens concedido a nós. Nós te pedimos que tu abençoes nossas conversas e ilumine nossas mentes com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Bem, nós viajamos 3.300 quilômetros até aqui. É. Mas por que viajamos tão longe? É porque nós fomos convidados a participar de uma campal. Então nós achamos um tempinho e decidimos ir. Nós fomos até a campal da Namíbia. Nós pedimos que Deus abrisse as portas se fosse para ser, e Ele abriu as portas realmente. Foi bastante estressante porque adiantaram a gravação de algumas coisas e o tempo era curto, né? Para fazer todas as coisas que envolvem um evento como esse. A distância era longa e decidimos não ir de avião, porque mesmo de avião ainda tinha que dirigir muito tempo. Tínhamos que alugar carros também. Então pegamos os nossos próprios carros e viajamos para o leste da África do Sul, até a região de Gauteng, Pretória, Joanesburgo, e então pegamos a estrada através de Botsuana. Sim, a estrada Trans-Kalahari. Sim, e foi uma boa surpresa, porque tinha pouco trânsito e a estrada estava em boas condições. Algo com o que não estou acostumado aqui na África do Sul, porque as estradas aqui são horríveis. Verdade. E a paisagem também foi bem interessante, não é? Sim. Nós viajamos então por meio de Botsuana e entramos na fronteira oeste da Namíbia. Viajamos até os Kapabas, onde a campal estava acontecendo em uma fazenda. É. Eu acho que os ouvintes gostarão de saber que esse encontro foi muito, muito especial. Eu gosto muito quando as campais são mais voltadas para não adventistas do que adventistas. Daí é mais que nenhuma evangelização. É um evangelismo, e esse era o propósito inicial dessa campal. É. E com toda a agitação que está acontecendo no mundo, entre as nações, é interessante ver que pessoas estão preocupadas com os tempos em que vivemos. Uhum. Foi realmente uma campal muito boa, porque realmente sentimos Deus movendo os corações. E nós, na verdade, batizamos 5 pessoas depois daquela campal. Algumas delas, claro, já haviam sido preparadas, outras já haviam estudado, mas não tinham tomado a decisão. E, finalmente, no último minuto, decidiram se batizar. Mas ainda há muitas, muitas outras no vale da decisão. É. E nós falamos sobre tantas coisas, Martin. Foi muito interessante. Acho que seria legal mostrar às pessoas um pouquinho dessa campal. Não foi uma grande campal com milhares de pessoas, mas se você considerar o lugar e a Namíbia, que foi onde ocorreu, e aliás foi na língua local. Então, isso significa que as pessoas que foram para lá foram em sua maioria desse grupo. E isso tornou tudo muito interessante. Aquelas ideologias, perspectivas diferentes, religiões diferentes, o calvinismo, o pentecostalismo, todas essas questões, tudo isso foi abordado em conversas particulares. Verdade, foi um evento bem íntimo. Sim. Acho que foi exatamente do jeito que Deus queria que fosse. Não um evento onde as pessoas se sentissem perdidas no meio da multidão. Foi um evento tendo encontros e conversas mais íntimas com as pessoas. Sim,
e as pessoas podiam conversar face a face conosco. Algumas estavam tão perturbadas, tão preocupadas, possuíam tais conceitos de Deus e da Bíblia que primeiro você tinha que desembrulhar um monte de coisa para criar a esperança de novo nelas. Elas não tinham esperança. Elas pesadas, sem esperança. Verdade. Então, é lindo vê-las entendendo quem Deus realmente é. Vamos então mostrar algumas imagens A gente pode mostrar algumas das coisas que aconteceram. para que eles vejam o que aconteceu ali, apenas como uma introdução. E então falaremos sobre esperança e tudo o que ela envolve. Sim, e depois você pode nos contar um pouco mais do que você falou nessa campal. Sim, vamos fazer isso. Bem, depois dessa campal, nós estávamos na estrada de volta para a África do Sul, e durante a nossa viagem nós vimos toda essa bela paisagem. Você pode explicar um pouco onde nós estamos? Sim? Muito bem, Martin. A partir dali da campal, decidimos tomar uma rota diferente para casa. Nós fomos até a faixa da Caprivi e então através de Botsuana. E então nós temos que voltar para a África do Sul. Vocês provavelmente estão ouvindo o som desses pássaros gritando aí no fundo. Bem, esse som que vocês estão ouvindo, esse meh, em africans é um quefu. Ele é chamado de quefu porque ele faz quém. Na verdade, ele é um luri cinza e gosta muito dessa vegetação. E essa ave aí, ela é como um sinal de alerta. Quando tem alguma coisa séria que vai acontecer, o passarinho canta ué, e daí os animais sabem, opa, tem algo se aproximando por aí. Pois é, então os caçadores não gostam deles, porque eles avisam sobre o perigo. Eu gosto desses pássaros, porque eles dificultam a possibilidade desses homens matarem as criaturas de Deus. Estamos sentados aqui com esse rio atrás. Esse é um dos grandes rios da África. É o Okavango. Ele separa a Namíbia de Angola. E tem muitos hipopótamos nesse rio. E, obviamente, crocodilos também, de todos os tipos. Portanto, quando você vai tirar um pouco de água do rio, é bom ver se aquele tronco é realmente um tronco boiando, não é? Porque você pode acabar se surpreendendo. E quando ele chega no Botsuana, ele alimenta também o delta do Okavango, também chamado de delta do Cubango. Sim, e nós vamos voltar através daquela rota. É um lugar realmente muito fascinante, é cheio de vida selvagem. É realmente muito bonito. Nós estamos num acampamento. Eu estou dormindo em uma barraca e o Martin, claro, o rei da floresta, está dormindo ali em cima do carro dele. Os nossos carros estão cheios de equipamento. Então, como que a gente pode chamar isso, Martin? É uma aventura. A gente poderia até chamar de As Aventuras do E aí, Professor 2.0. Sim, vamos falar sobre algumas coisas sérias agora. Bem, sobre o que falamos ali na campal. Martin, ali na campal é importante darmos esperança às pessoas, mas, ao mesmo tempo, temos que contar para elas onde estamos no curso da história, pois é necessário nos prepararmos para o que está para chegar. Um dos temas abordados foi Apocalipse capítulo 5, e o título é Digno é o Cordeiro. E foi um estudo bastante importante. Nós abordamos conceitos bastante profundos e talvez nós poderíamos falar sobre eles hoje. O que você acha? Falar um pouco desse aspecto da dignidade do Cordeiro e também introduzir os aspectos de onde estamos no curso do tempo e do juízo. Agora, o tema do acampamento foi a colheita. É hora da colheita.
A música tema da Campal também foi a respeito de colheita. Nós estamos vivendo nesse tempo. Correto? Precisamos analisar alguns desses aspectos. Então, nós intitulamos o estudo de hoje de Digno é o Cordeiro. E com esse cenário aí atrás, eu acho que podemos começar? Sim, por favor. Sabe, o negócio é que toda aquela atmosfera daquela campal apresentou o objeto que nós tínhamos para mostrar ou que nós queríamos mostrar. E esse tema era que esse cordeiro, ele morreu por nós. E é aí que está a nossa esperança. Então a nossa colheita tem que ver com isso, com a esperança. Exato. E especialmente, veja, muitos aqui no contexto africano vieram de um passado calvinista. Eles têm essa noção de predestinação, Sim, que você foi predestinado a ser salvo ou perdido. Essa teologia é muito triste. Essa teologia está em muitas mentes hoje em dia. Essa seleção feita por Deus, na qual Deus decide antes do tempo quem vai se salvar e quem vai se perder, negando totalmente a liberdade de escolha da questão. e daí você, como você já disse, você não tem escolha. Se Deus te escolheu, você teve sorte. Sim. Agora, a minha questão é sempre, para que evangelizar então? Nós já falamos muitas vezes sobre essa questão, então eu não quero falar a respeito dessa seleção e predestinação. Mas é uma teologia muito triste, porque ela retrata Deus de uma maneira muito desfavorável. Sim, Ele não te dá chance. Você é simplesmente escolhido para se perder ou se salvar. E é isso aí. Mas com base em quê? É uma base muito arbitrária. E frequentemente, em uma área em que há muito conflito racial, exato. o critério que eles utilizam é justamente a questão da raça. Mas Cristo morreu por todos. Ele nos ordenou espalhar o evangelho, que é boas notícias, para o mundo todo. Para cada tribo, língua e nação. Mas como pode ser boa notícia se você vai dizer para as pessoas que apenas um grupo seleto vai ser salvo e o outro perdido, sem mesmo que ele possa escolher isso? É, exatamente. E como você pode ter certeza de que você foi escolhido? De acordo com a sua linhagem de sangue, a sua raça? Isso facilmente vira um evangelho que não é nada bom. Sim, e não é uma coisa nova que as pessoas pensem assim. Veja os judeus mesmo. Eles pensavam serem a raça escolhida, que eram predestinados à salvação, e que todo o resto estava perdido. Então, ao invés de serem arautos de um grande plano de salvação, eles se esconderam ali em sua própria nação e condenaram todo o resto. Então eles eram salvos e os outros todos perdidos. Se você pensa assim, então você não tem uma mentalidade evangelista. Não. Qual é o ponto de evangelizar? Não tem. Você se coloca num pedestal e o resto que você percebe como não salvos, eles que se lasquem. Quando você lê o Antigo Testamento, tem tantos lugares ali nos quais as pessoas de outras nações estavam envolvidas. Pegue Ruth, por exemplo, ou a história de Naamã. Ou se você pegar a rainha de Sabá, por exemplo. Existem muitas histórias na Bíblia em que o evangelho foi levado e isso afetou todo mundo, não é verdade? Agora, quando Jesus... Ei, alguém está achando que é parte do cenário. O panda. Quando Jesus foi e ensinou aos samaritanos, os discípulos ficaram desapontados com aquilo que ele estava fazendo. Exato. Por que ele está perdendo tempo? Porque ele estava perdendo tempo e esforço com pessoas que já estavam perdidas.
Oi, amigão. E aí? Então, Martin, para mim é surpreendente que algumas pessoas calvinistas foram os maiores missionários no mundo. É? Eles iam em partes diferentes, pregando o evangelho a cada tribo, língua e nação, mas acreditavam que apenas um grupo seleto seria escolhido. E, como eu disse, usando o critério de raça. Mas não Bem, vamos falar sobre isso. mais um exemplo desses é o Spurgeon, Sim, um dos maiores pregadores que já houve. E ele tinha ele essa tinha uma mentalidade aí. mentalidade calvinista. Então, seja como for, nós vamos falar a respeito de Apocalipse capítulo 5. E o tema é Digno é o Cordeiro, que foi morto. O capítulo 5 de Apocalipse deixa muito claro que o Cordeiro foi morto por todo o mundo, cada pessoa dessa terra. Temos aí uma citação do Testemunhos para a Igreja, volume 9. E diz assim: o 5º capítulo de Apocalipse precisa ser estudado com cuidado. Ele é de grande importância àqueles que se envolverão na obra de Deus nesses últimos dias. Há alguns que foram enganados. Eles não percebem o que está vindo à Terra. Aqueles que permitiram que suas mentes se embotassem com relação ao que constitui pecado estão muito enganados. A menos que eles façam uma mudança decisiva, serão achados em falta quando Deus pronunciar o julgamento sobre os filhos do homem. Eles transgrediram a lei e quebraram a aliança eterna, e receberão de acordo com as suas obras. Então é uma mensagem de advertência, Aham. mas uma mensagem de esperança. Verdade, e também uma mensagem de julgamento. O juízo faz parte, a lei faz parte, porque a lei é a norma do juízo. Então temos que olhar para essa questão e ver do que ela trata. Por que é importante discutirmos essas coisas nesse tempo? Vamos para Apocalipse capítulo 5. A partir do verso 1 é dito o seguinte: E eu vi na mão direita daquele que se sentava no trono um rolo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Martin, esse tipo de pergaminho, escrito de dentro e fora, enrolado e selado com 7 selos, era algo muito comum nos tempos antigos. E na sociedade romana, um voto, um testamento, era selado com 7 selos às vezes. E o número 7, como já falamos antes, representa integralidade, representa estar totalmente cheio, completo, segundo o significado original. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas basicamente esse é o significado da palavra 7. Então temos aqui esse rolo selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando com alta voz: Quem é digno de abrir o rolo e abrir os seus selos? Nenhum homem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra foi capaz de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Essa é uma questão séria, muito, muito séria mesmo. Então é importante que esse livro seja aberto. Bem, se eu deduzir que ele é um testamento, Sim. como muitos creem, um testamento só tem efeito após a morte de alguém. Verdade. Você pode ser o beneficiado pelo testamento do seu pai, mas você não receberá nada até que ele morra. Aham. Então, isso é um testamento. Um testamento mesmo. E, obviamente, daí tem uma herança também. Existe a herança e um herdeiro. Mas alguém tem que morrer para que isso se torne realidade. Agora, quem vai abrir o rolo?
É de suma importância que esse rolo seja aberto. Do contrário, a herança está perdida. Exato. Se o testamento não for lido, não pode haver a execução daquele testamento. Então, é muito importante que alguém seja digno de abrir aquele pergaminho. E, naturalmente, não pode ser ninguém. Porque diz claramente aqui que nenhum homem no céu, ou seja, ninguém lá no céu, nenhum ser criado lá no céu, nenhum anjo ou nenhuma criatura de outro mundo, ninguém no céu era digno, e tampouco alguém aqui na terra. Nenhum ser humano pode abrir aquele pergaminho. E nem debaixo da terra, ou seja, ninguém que já morreu, Aham. seria capaz de abrir aquele pergaminho. Porque já morreu. Então, é necessário uma circunstância muito especial. Então, ninguém era capaz de abrir o livro e nem de olhar para ele. Ou seja, você não pode nem ver o que está ali dentro porque você não pode abrir, Sim. não é? E eu chorei muito, porque nenhum homem era digno de abrir e de ler aquele rolo. Agora, por que ele chorou? Porque se o testamento não é aberto, ele não é herdado, Significaria que estaria é perdido. perdido. Tudo estaria perdido. Até mesmo o céu está envolvido nisso. Porque até mesmo no céu foi procurado alguém digno de abrir o rolo. Sim, para abrir. E não houve ninguém? Como alguém no céu poderia abrir o testamento se ninguém lá morreu? Lembre-se, no testamento alguém tem que morrer para poder abrir. E também ninguém tinha autoridade. Também não tinha autoridade. Mas sobre o que trata esse testamento? Esse assunto é muito fascinante. E um dos anciãos disse a mim: não chore. Essa é uma cena celestial. Estamos falando de coisas celestiais aqui, que aconteceram no céu. Houve um debate a respeito dessa herança, uma discussão a respeito desse rolo. Então essa é uma conversa celestial que aconteceu No lá. céu. Um dos anciãos disse a mim: não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e para soltar os 7 selos. A linha da tribo de Judá, nós sabemos bem quem é. É Jesus. Jesus Cristo. Agora, essa descrição dele é a respeito de seu caráter de realeza e militar. E também na forma de rei. Sim, ele é o leão da tribo de Judá. E leão é símbolo da tribo de Judá também. E como leão, ele é um conquistador, um rei. Ele é um general que conduz os exércitos celestiais. Então isso retrata poder e autoridade, força e glória todas essas questões. Mas é interessante que não seja apenas nessa área que ele é capaz de abrir o pergaminho. Verdade, é assim mesmo. Não se pode abrir o testamento nessas funções. Todo o poder do mundo, a glória do mundo, o poder do mundo, o poderio militar, não habilita ninguém a abrir o pergaminho, ainda que ele seja o leão da tribo de Judá, que é o que ele é. Sim. É o que ele é. Esse é um dos atributos dele. Esse é um atributo. E olhei e vi que no meio do trono e dos 4 seres viventes e do meio dos anciãos estava um cordeiro, como havendo sido morto. Ali está a chave. Sim. Que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então temos a figura do cordeiro. Naturalmente, é ele que vai abrir o pergaminho. A ele também é associado esse outro título, o leão da tribo de Judá, do qual falamos. Mas nessa função de cordeiro que foi morto e que tinha 7 chifres, veja, chifre representa rei, governante. E existe um outro chifre lá em Apocalipse, não é? O chifre pequeno, que se exalta. Mas o cordeiro tinha 7 chifres, o que também denota a passagem do tempo. Sim. Uma linha do tempo histórica.
Nós estamos falando de uma linha do tempo desde que esse pergaminho foi aberto. Portanto, para que ele fosse aberto, alguém tinha que ter morrido. Sim. E temos aqui alguém que morreu, O cordeiro. um cordeiro, que foi morto. Isso significa que ele foi capaz de abrir aquele rolo. Mas para abri-lo, esse cordeiro, ele tem que ter sido morto para que o testamento tenha efeito. Sim. Mas ele também é o herdeiro. Sim. Para poder ser aquele que abriu, ele tem que estar vivo. Ele tem que ser o herdeiro. É por isso que diz um cordeiro como que havia sido morto, Aham. mas agora está vivo. Então, na função do cordeiro que foi morto, ele pode abrir o pergaminho, mas ao mesmo tempo ser o herdeiro. Essa é toda a minúcia do plano da salvação. É algo brilhante. E nós temos alguns períodos antes do capítulo 5, que, por exemplo, lá no capítulo 3 de Apocalipse, no qual se vê a história das 7 igrejas. Este é um período de tempo que trata da história da igreja cristã. Aham. O que aconteceria a ela? Na verdade, isso se encaixa, como nós mencionamos, nos últimos dias, na era cristã. Todo esse período e em diferentes eras dentro desse período que constituiu as igrejas, esses selos. E se você ler a respeito das 7 igrejas, você tem a ideia de um conflito. Porque começa com a primeira igreja, que é cheia de zelo pelo evangelho, mas aí a coisa vai decaindo, até chegarmos à igreja da Idade Média, que foi o período das trevas, e aí você tem a luz emanando a partir das trevas, e daí finalmente a última igreja, que é a Laodiceia. É. Então você tem esse fluxo através da história. O número 7 é associado ao Cordeiro porque ele esteve sob controle desses 7 períodos da história da igreja cristã. Ele tem 7 olhos porque, como sendo Deus, ele vê tudo, a coisa toda. E é por isso que ele nos dá informação a respeito da batalha travada pela sua igreja. Como devemos lutar essa batalha e em relação à escolha que devemos tomar. De que lado devemos ficar? Então, temos aí uma conversa acontecendo no céu a respeito dessa questão. E diz assim: os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Sendo assim, para quem é essa mensagem que deve ser levada a todo mundo? De novo, a toda tribo, língua e nação. Muito bem. Então a mensagem basicamente trata de uma herança. E você pode ser parte dessa herança, ou pode escolher não fazer parte dela, certo? Na verdade, é um pouco diferente de um testamento comum aqui da Terra. Porque aqui você pode escolher se quer dar isso ou não. Certo? Supondo que você herde, você vai herdar apenas os bens ou tudo o que envolve essa herança, inclusive os seus aspectos negativos? Infelizmente, sim. Você herda tudo. Por exemplo, se o seu pai estava endividado, não vai sobrar muito da sua herança. Verdade. Mas aqui nós temos uma situação em que estamos envolvidos num conflito cósmico e a herança foi perdida. E ela precisava ser reconquistada. Mas para conquistar essa herança, alguém tinha que morrer. É uma história fascinante. E temos que estudar ali no capítulo 5 Sim. para compreendermos do que se trata esse cordeiro, que é digno. Temos aqui uma citação do livro Atos dos Apóstolos. O Salvador é apresentado diante de João sob o símbolo do leão da tribo de Judá e de um cordeiro que havia sido morto. Apocalipse 5, 5 e 6. Estes símbolos representam a união do poder onipotente e do amor que se sacrifica.
O leão de Judá, que é tão terrível contra aqueles que rejeitaram a sua graça, é o mesmo Cordeiro de Deus aos obedientes e leais. Bonito, não? Isso é muito bonito. Agora você entende como essas duas coisas se encaixam. Sim. O pilar de fogo, que fala terror e fúria ao transgressor da lei de Deus, é um sinal de luz e misericórdia e libertação aos que guardam os seus mandamentos. Deus é sempre a maioria. Quando o som da última trombeta penetrar a prisão da morte e os justos saírem dela em triunfo, exclamando: ó morte, onde está o seu aguilhão? Sepultura, onde está a sua vitória? Ficando de pé com Deus, com Cristo, com os anjos, com os fiéis e verdadeiros de todas as eras, os filhos de Deus serão a grande maioria. Os verdadeiros discípulos de Cristo o seguem em meio a dolorosos conflitos, suportando a abnegação e passando por amargos desapontamentos. Mas isto os ensina sobre a culpa e maldição do pecado. E são levados a olhar para ele com horror. Participantes dos sofrimentos de Cristo, eles são destinados a ser participantes de sua glória. Que lindo, não é? Isso coloca todo o plano da salvação na perspectiva. Então, quando ele abre o pergaminho, nós lemos aquela grande herança. E também lemos a respeito do preço Sim. que foi pago para que tivéssemos essa herança. Também vemos o conflito que isso envolveu, que foi necessário para recuperar essa herança. Por que João chorou? Porque tudo estava perdido. Se aquele pergaminho não fosse aberto, tudo estaria perdido. Então, aquele pergaminho contém essa informação sobre o grande conflito cósmico e como ele foi resolvido. E as escolhas que nós temos que fazer entre ou enfrentarmos a fúria do leão da tribo de Judá ou ficarmos ao lado do cordeiro que foi morto, não é? Exato, e daí receber a glória, essa herança. Sim. Mais uma citação do Espírito de Profecia. O Salvador exaltado deve aparecer em seu trabalho eficaz como o cordeiro morto, sentado sobre o trono para outorgar as preciosas bênçãos da aliança, os benefícios pelos quais ele morreu para adquirir a cada alma que viesse a crer nele. João não pôde expressar esse amor em palavras. É algo muito profundo, muito amplo. Ele chama a família humana a contemplar. Cristo está apelando à igreja e às cortes celestiais, apelando àqueles por quem ele pagou o preço da redenção com sua própria vida. Séculos e eras jamais conseguirão diminuir a eficácia de seu sacrifício redentor. A mensagem do Evangelho de sua graça era para ser dada à igreja em linhas claras e distintas, para que o mundo não mais dissesse que os adventistas do sétimo dia falam somente a respeito de lei e que não creem e ensinam sobre Cristo. É um tapa de luva de pelica isso aí, não é? Viu só? Porque a maioria das pessoas ainda faz isso. Sim, muitos fazem isso. Eles acham que se estão em harmonia com a lei, de alguma maneira, eles herdaram a justiça, mas não herdaram nada. Porque uma alma injusta não pode ressuscitar a si mesma, dando a si mesma o dom da vida. Apenas Cristo pode. Veja, a lei é essencial nessa história porque é ela que nos condena, mas quem nos redime da maldição da lei Somente Cristo. é Cristo que nos redime da maldição da lei. Então, a mensagem do Evangelho é sobre justificação pela fé. Bem, como você já explicou isso antes, isso na verdade é o X da questão. E a expiação é um elemento fundamental. Podemos dizer, Martin, que o inimigo vai atacar a justificação pela fé? Eu acho que esse vai ser um dos principais pontos que ele vai atacar. Ele atacaria a expiação? Com certeza, eu acho que ele odeia a expiação. Ele odeia a expiação.
ele vai tentar substituí-la com uma mensagem de justificação por obras. Aham. E então ele vai negar a mensagem do cordeiro que foi morto. Sim, mas na verdade ele coloca uma outra coisa também. Quantas pessoas já morreram nesse mundo? Ah, milhões, bilhões. Bilhões? Mas nenhuma delas pode expiar. Nenhuma. Não houve expiação por meio de nenhuma dessas mortes. Então, essas mortes não tiveram parte em minha salvação. Não. Apenas uma morte, uma ressurreição, teve parte em minha salvação, não é? Aham. Bem, mas como eu acabei de dizer um pouco antes, ele chega com a justificação pelas obras. E ele também tem uma outra cilada, que é a do uma vez salvo, sempre salvo. Essa é uma teologia moderna. Uma vez salvo, sempre salvo. Ou seja, tem esses dois extremos. Então, não é difícil se perguntar quem é o inimigo da expiação? Quem é o inimigo da justificação pela fé? É? Você tem apenas que olhar para os decretos papais para saber quem ele é. De acordo com o Concílio de Trento, aqueles que defendem a justificação pela fé são anátema, amaldiçoados para sempre. Aham. E é verdade, passarinho, tem toda a razão. E atacar a expiação é uma afronta tão grande. Um dos principais objetivos dos jesuítas é atacar a expiação, dizendo que Cristo nunca morreu por você. Ele era apenas um exemplo. E então colocam os santos deles no mesmo nível, ou ainda maior do que o de Cristo. Um dos santos que eles amam exaltar e comparar em termos de expiação é o São Francisco. É. Curiosamente, temos um Papa jesuíta com esse mesmo nome, que nega a expiação, nega a justificação pela fé. Eles são inimigos de Deus. É, como você mencionou, a coisa é assim. Se você estiver desse lado, o inimigo, ele quer se livrar da expiação, para que você seja do seu pai, o diabo. Sim, a lei é muito importante, porque é por meio dela que Deus nos mostra o que é certo e o que é errado. Mas o Senhor não nos salva por meio dela. As pessoas precisam entender que quando você entende a questão da lei e da graça, elas entram em harmonia. Aham. Nós vamos falar um pouco a respeito da glória do Cordeiro e por que ele é digno. Em Apocalipse 5, verso 7, vemos assim: E o Cordeiro veio e pegou o pergaminho da mão direita daquele que estava sentado no trono. Esse é o Deus Pai. Deus Pai está sentado ali. E o Cordeiro era digno de pegar o pergaminho. Quando ele pegou aquele rolo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Essa é uma imagem muito bonita. Ao pegar aquele rolo, os seres celestiais, os querubins em volta do trono, os 4, e os anciãos dos outros mundos, que são os representantes dos mundos não caídos, se prostram. Essa é uma cena celestial, e basicamente adoram o Cordeiro. E eles têm alguma coisa na mão deles, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Naturalmente, há um conflito acontecendo aqui na Terra, e as orações dos santos sobem para Deus. Esses passarinhos são tão bonitos. Elas então sobem para Deus e são parte fundamental do que está acontecendo lá em cima. Então o céu não está desconectado Não, da terra, não. está conectado conosco por meio de nossas orações. Isso também remonta a, sabe, àquela teologia de que Deus criou, mas ele se Ele nos distanciou. abandonou. É, que nem os deístas acreditam. Isso aqui te mostra que na verdade não. Ele está envolvido. Sim, até mesmo o céu inteiro está envolvido. E para onde vão essas orações?
elas vão direto para o trono. E essas orações, que são orações de preocupação sobre a vida pessoal, tudo que está envolvido nessa batalha entre o bem e o mal, as escolhas, todos os pedidos que vão para o céu, não são perdidos. Não. Não são guardados em salvas comuns, mas de ouro. Então, este é um envolvimento total de cada oração feita aqui na Terra. E, frequentemente, são as orações de, às vezes, apenas uma pessoa que torna possível a ação de Deus, mesmo em meio àqueles que o odeiam. É. Às vezes, essas orações salvam vidas. Verdade. Tipo, Moisés. Quantas vezes que ele não orou em favor de toda a congregação? Sim. Você gosta de cantar aquela música, a Canção de Moisés, não é? Você cantou no acampamento? Sim, nós vamos Com a minha gravar esposa? essa música. Você gravou? Não, ainda não. A gente vai gravar ela no futuro. Ah, seria bom você gravar, amigo. A letra é muito bonita. Sim. A minha esposa fez aquela música. Se eu não me engano, ela fez a letra É. baseada no Salmo. Mas isso é outra história. Então é bom você gravar, Martin. E o bom é que essa música, na verdade, conta a história da justificação pela fé e também da libertação. É verdade. Vamos dar olhada num artigo da Review and Herald a respeito dessas salvas de ouro que estão cheias das orações dos santos. A obra de Deus deve ser conduzida a seu fim por meio da cooperação entre o agente divino e o humano. Aqueles que são autossuficientes podem parecer serem ativos na obra de Deus, mas se eles não oram, sua atividade não vale nada, porque são as orações que sobem a Deus. Se pudessem olhar para o incensário do anjo que permanece no altar de ouro diante do trono circundado pelo arco-íris, poderiam ver que o mérito de Jesus precisa estar junto às nossas orações e esforços. Do contrário, são inúteis, como a oferta de Caim. Se pudéssemos ver toda a instrumentalidade da atividade humana, como ela aparece diante de Deus, e veríamos que apenas a obra completada com muita oração, que é santificada pelo mérito de Cristo, suportará o teste do juízo. Quando chegar a hora do grande acerto de contas, ele voltará e discernirá entre aquele que serviu a Deus e aquele que não o serviu. Então, Martin, se não orarmos, nossos esforços são inúteis. Exato. E se sabe nossas de uma orações forem egoístas, Ah, serão ainda mais. e como nós vamos ver, se essas orações não estiverem misturadas com a justiça de Cristo, elas não têm como estar diante do trono também. A justificação de Cristo, a expiação, a interação entre o reino celestial e o reino da terra só podem ocorrer pela oração. Exato. E daí, se você ler as diferentes porções do Espírito de Profecia, você vai ver que música é que nem oração durante um culto divino. Sim. Martin, nós precisamos falar sobre música em alguma hora. Com certeza. E cantar uma nova canção. Olha que coincidência. Cantaram uma nova canção, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Com relação às ideologias que vimos na Campal, isso pode ficar mais claro? Não. Não. Teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo. Como eles ousam dizer que nós não somos remidos pelo sangue do Cordeiro? Como os jesuítas ousam dizer isso? Isso está em contradição direta com esse verso. E por quem é que foi pago o preço?
por todo mundo. Existe então alguma seleção ou superioridade envolvida aqui? Então, de novo, como que alguém ousa em dizer isso? E língua, e povo, e nação, todo mundo. Para quem foi ganha a salvação? Todo mundo. Todo mundo. O preço foi pago para todo mundo. Se você não entende isso, isso é uma afronta a Deus. Na verdade, é uma acusação. É mesmo. Se existisse mesmo uma seleção, então todos aqueles que foram excluídos dela têm o direito total de confrontarem Deus, dizendo que ele não é justo. Mas o Cordeiro é digno. Ele é digno. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Não é incrível? Então, das profundezas da degeneração, ele ergueu os homens para o nível de governantes, sacerdotes. Sacerdotes são aqueles que deveriam representar Deus. Se você representa Deus em uma falsa luz, você tem um problema sério aí. Verdade. E reinaremos na terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Isso são milhões de milhões, é a maioria. Exato. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas, Verdade. e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. É uma lista longa, Martin. Verdade. Ele recebeu o poder. Bem, ele é o leão da tribo de Judá, não é mesmo? Mas, para ter direito à herança, ele teve Tinha que ser morto. E, para receber a herança, também teve que ressuscitar. Do contrário, não poderia herdá-la. Não. Tem que ter ressuscitado para estar vivo de novo. Todas as riquezas perdidas só foram reconquistadas por causa da morte dele? É. Correto? E sabedoria, e riqueza, e força, honra, glória. E ouvi toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra. Isso quer dizer todo mundo que está no céu, nos exércitos angelicais, todos os mundos criados, e sobre todos que estão aqui na terra, sobre todos os que morreram, assim como todos que estão no mar, entre as nações, ou literalmente enterrados no mar, e tudo o que há neles, eu ouvi dizerem: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. Não há aqui uma descrição do Pai e do Filho. Sim. E os 4 seres viventes disseram Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram aquele que vive para todo o sempre. Martin, se todos os seres celestiais aqui se prostraram e o adoraram, ele deve ser Deus. Só pode ser Deus, porque só Deus pode aceitar a adoração. Muito bem. É por isso que é importante compreendermos cada aspecto dessa questão. O capítulo 5 do livro de Apocalipse mostra com abrangência o que está acontecendo lá em cima. Vamos tentar entender ainda melhor o que aconteceu ali. O rolo na mão direita daquele que se assentou no trono. Cristo, o amado de Deus, veio para acertar as contas do Senhor da vinha. Mas os lavradores se uniram contra ele, dizendo: não vamos deixar que ele domine sobre nós. Eles odiaram a grande norma de justiça que Cristo apresentava continuamente. Eles viram que os ensinos dele os colocavam num lugar onde seu egoísmo seria evidenciado, e então decidiram matá-lo.
Eles odiaram seu exemplo de verdade e piedade, assim como a elevada espiritualidade revelada em tudo que ele fazia. Bem, sabe, até mesmo os seguidores de Cristo têm que passar por isso agora. Sim, com certeza. Vou crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. E dos sacerdotes e governantes veio a resposta: não temos rei a não ser o César. Martin, estaria o mundo evangélico e cristão no mesmo caminho? É isso que eu quero dizer, Não exatamente. estão dizendo que o rei deles é o César, ao colocarem o Papa na cabeça do movimento ecumênico, ao também obedecer às ordens dele? Sim, não tem como ser de outro jeito. Quando Pilatos lavou suas mãos, dizendo: sou inocente do sangue dessa pessoa, os sacerdotes uniram-se à turba ignorante ao declarar fortemente: que seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Assim, os líderes judeus fizeram sua escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que se assentava no trono. Porque nesse livro da herança também tem uma descrição do grande conflito. Está lá também quem o aceita e quem não o aceita. Porque parte da herança não envolve apenas o reino reconquistado, mas as pessoas redimidas. Sim. E aqui tem a questão da escolha. Aqueles judeus fizeram a sua. Exato. E é por isso que eles não foram aceitos como parte daquela herança. É muito importante compreendermos isso. Entendermos o que é essa herança e como ganhá-la. Temos que aceitar o cordeiro que foi morto e aceitá-lo como um rei. É. Aqueles seres celestiais se prostraram diante dele, mas os judeus recusaram. É. Muito bem. A decisão deles foi registrada no livro que João viu na mão daquele que se assenta sobre o trono, o qual nenhum homem é capaz de abrir. Em toda a sua força, essa decisão aparecerá diante deles no dia em que o livro for desselado pelo leão da tribo de Judá. Esse livro contém essa história, mas essa história já tem 2000 anos. Sim. Você quer fazer parte dela também? Sim. Você vai escolher? Eu quero, porque senão do contrário eu não posso ser um herdeiro. Essa história envolve tanto aquela que ocorreu há 2000 anos como a nós hoje. Verdade. Vamos ler um manuscrito do Espírito de Profecia. O livro com 7 selos contém a história do mundo. Ali, em sua mão aberta, estava o livro, o rolo da história das providências de Deus, a história profética das nações e da Igreja. Estavam ali contidos os enunciados de Deus, sua autoridade, seus mandamentos, suas leis, todo o conselho simbólico do Eterno e a história de todos os poderes governantes entre as nações. Porque tem a ver com escolha. Aham. Quem escolhe o quê? Em linguagem simbólica, estava naquele rolo a influência de cada nação, língua e povo desde o início da história da Terra até o seu fim. Muito bem, Martin. Eu escrevi um resumo curto aqui, veja. Apenas aqueles que aprenderam as lições de humildade e obediência podem ser trasladados e glorificados. A humanidade procura a glorificação sem cumprir as exigências, que é um caráter transformado para refletir o caráter de Cristo. Ela procura o leão da tribo de Judá para que este a liberte da escravidão das circunstâncias, mas não da escravidão do pecado. É. Não foi o que os judeus fizeram? Mas a maioria das pessoas, elas querem ser salvas nos pecados delas. Eu já ouvi muitas vezes: Deus não faz nada por mim. Ora, a salvação não conta, não? A humanidade não busca a humildade do Cordeiro que foi morto e que testifica do seu amor abnegado. A mensagem de advertência ao mundo é um chamado de arrependimento e deve ser atendida antes de podermos nos qualificar para a exaltação. É esse que é o plano. Você não pode queimar a largada e dizer: eu já estou salvo, então eu posso continuar fazendo o que eu sempre fiz. Exato. Martin,
Apenas o cordeiro morto foi considerado digno. Quando nós voltamos para a morte do primeiro animal que ocorreu nesta terra, Adão e Eva tinham pecado. Eles haviam se escondido. Sim. E eles viram que estavam nus, que tinham perdido o manto da justiça, que os cobria. Sim. E eles se esconderam e fizeram para eles roupas de folhas de figueira. Agora, a humanidade ama se cobrir com folhas de figueira. Ela ama rejeitar a cobertura da justiça do Sim, cordeiro. sempre tentando conseguir pelos próprios esforços. Sempre quer fazer do seu próprio jeito. Até mesmo hoje, a maçonaria tem o avental deles, que representa a folha de figueira. Essa é uma alegação da sua justiça própria. Mas a justiça de Deus não tem falhas. Uhum. Agora, quando Deus chamou Adão e Eva perguntando onde eles estavam, Adão disse que estava com medo. Então Deus pronunciou um decreto muito solene de que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a semente dela e a semente da mulher. E a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E ele? Mas ele, a descendência da mulher, teria o seu calcanhar ferido pela serpente. Isso é uma declaração de guerra contra a serpente, não é mesmo? Uma guerra entre a descendência da serpente, ou seja, aqueles que adotam a mentalidade Sim. dela, e a semente da mulher, que, de acordo com Paulo, está no singular e se refere a Cristo. É. E todo aquele que estiver nesta semente, que estiver em Cristo, é parte dessa promessa. Mas haverá inimizade. E os animais tiveram que morrer. A Bíblia não diz que animal morreu, mas deve ser um animal limpo. Uhum. E também não diz quem o matou. Mas ao usarmos o santuário como referência, vemos que era o pecador que tinha que fazer isso. Exato. Sendo assim, eu deduzo que Adão teve que matar o primeiro animal. Mas aí diz assim, diz que Deus Sim. pegou aquela pele e fez uma roupa para eles, para cobri-los com aquela pele. Agora, aquele animal que vamos presumir era um cordeiro, aquele animal, supondo que era um cordeiro, representa o cordeiro que foi morto. Essa é a primeira promessa da redenção, por meio da expiação. Uhum. Agora, se aquele animal estava ali, morto, e a sua pele foi removida, então, na verdade, Deus proclamou a sentença de morte sobre si mesmo, Exato. porque ele representa aquele cordeiro. Isso mesmo. E aquela nudez daquele animal, por ele estar sem a pele, é a remoção da justiça. E para remover aquela pele e colocá-la em Adão e Eva, já que ele fez roupas para Adão e Eva, o cordeiro teve que morrer. Sim, ele teve que morrer. Teve que morrer. Isso é muito profundo. Para que o cordeiro reconquistasse tudo e pudesse tirar os selos do rolo e fazer todas aquelas coisas, então deve haver uma ressurreição, É. o que implica que houve uma morte. Agora, se você for para o Calvário, quando Cristo foi erguido na cruz, aonde estava o seu manto? Eles sortearam ela. Sim, porque não podiam rasgar, Eles não puderam rasgar. porque não tinha costura. Não existe costura no manto da justiça, naquele manto que representava a sua justiça. Mas o manto foi tirado dele e foi dado aos deuses, aos quais eles lançavam a sorte. Portanto, Jesus foi pendurado na cruz totalmente nu, É. assim como aquele primeiro animal morto, cuja pele foi removida.
e deixado totalmente nu. Foi deixado exposto. Igualzinho Adão e Eva. Antes eles tinham feito roupas com sua própria justiça, mas isso não podia salvá-los. As folhas tinham que ser removidas. Então, qualquer sistema que seja baseado na salvação pelas obras, como a maçonaria ou o catolicismo, que é controlado pelos jesuítas, tem que ser removido, porque são como as folhas da figueira, e ser substituído pelo manto da justiça que vem de Cristo. Quando você pensa sobre isso, Martin, sobre o evento que aconteceu ali, você percebe que o próprio Deus, ali em demonstração, disse que era aquilo que ele faria por nós. Ele mesmo morreria por nós. Esse é o único caminho para reconquistar a herança. Isso é, na verdade, incompreensível. Mas eu colocarei inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, e o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente. Se você avançar um pouco na história para o tempo de Davi, quando vemos Davi e Golias, vemos uma outra história tipológica. Nessa história, o filisteu representa Satanás, não é? E é interessante que, se você ler mais adiante, vemos que os irmãos de Golias tinham 6 dedos. Mais uma vez, o número 6 está associado a isso. 6 dedos nas mãos e nos pés. Então, deduzimos que Golias tinha 6 dedos. A Bíblia não diz exatamente, mas podemos presumir, porque era parte de sua família, e o número 6 está associado a ela. E Davi foi e tomou 5 pedrinhas. Ele as selecionou. Sim. Agora, 5 é o número da humanidade? Correto. Temos 5 sentidos, não? Ele selecionou 5 pedras. Agora, uma já foi suficiente, mas as outras seriam para os seus irmãos? Sim. Eles não foram mortos por Davi, mas mais tarde por outros filhos de Israel. E Golias veio e ele zombou do Deus de Davi. Ele blasfemou o Deus do céu. E Davi disse: quem é esse filisteu incircunciso para falar essas coisas contra o Deus de Israel? E então ele foi adiante e disse: eu sou um cachorro para você vir contra mim com pedrinhas e um pau? Ele deve ter levantado o seu elmo para dar uma olhada melhor, e isso foi sua sentença de morte, já que a pedra atingiu bem a sua testa. O que fica aqui na testa, Martin? A sua cognição, a capacidade de tomar decisões, o córtex pré-frontal. Ah, então isso foi destruído no crânio de Golias. Então Davi cortou a cabeça dele com a própria espada de Golias. Agora, segundo a Bíblia, o que representa a espada? A palavra de Deus. Representa a palavra de Deus. Então a palavra de Golias representava sua própria palavra. E sua cabeça foi cortada com a sua própria palavra. Sim. Suas próprias palavras o condenaram. E ele não é um tipo de Satanás que mentiu desde o início? Exato, com a própria justiça dele. Nós falamos sobre mentiras em um episódio recente. E uma das mentiras que ele apresenta é que você não precisa de um salvador. Não precisa de um redentor. Não existe expiação. Você pode salvar-se por sua própria conta. Aí Davi tirou a armadura do gigante. E a Bíblia diz que ele a levou para sua própria tenda. E ele viveu em Belém, o cesto de pão. Essas tipologias são muito bonitas. Mas veja bem, ele não levou consigo a cabeça de Golias. Não. Ele não pôs aquilo em sua tenda. Ele a levou para Jerusalém. Isso era uma prática nos tempos antigos. Ele tinha a cabeça de Golias em sua mão, e ele a levou a Jerusalém, e ele foi para o topo do monte. E, basicamente, ele contou aos jebuseus que ocupavam Jerusalém naquela época: vocês são os próximos. Em outras palavras, Jerusalém, que aliás é um tipo de todos os remidos,
Jerusalém será conquistada, e os jebuseus, ou deveria dizer os jesuítas, que são, na verdade, muito próximos. Quase a mesma coisa. Vocês serão expulsos. É. E no topo daquele monte, ele ficou de pé com aquele crânio e disse: o que aconteceu aqui com Golias vai acontecer a vocês. Todas as coisas que foram perdidas para os inimigos de Deus será reconquistado. Martin, pode ser possível, ou talvez provável, que ele tenha enterrado aquele crânio no topo da montanha. Sim, seria possível. E aquele monte poderia ser o Calvário. É. Bem, o Gólgota. Aquele monte fazia parte do monte do templo naquela época, porque mais tarde eles colocaram pedras ali para separar os dois montes, mas ali no topo daquele monte, aonde viria a ser o monte do templo, era o símbolo da redenção. E ele enterrou aquele crânio. E mais tarde, quando Cristo veio e andou naquela estrada, seus pés provavelmente pisaram na região onde aquele crânio havia sido enterrado. Ou melhor ainda, aonde a cruz foi fincada, é o mesmo lugar aonde aquele crânio havia sido enterrado. Existe um exemplo no museu em Jerusalém de uma crucifixão. Agora, diferentemente de como falamos aqui, nas figuras do mundo, a crucifixão, os pregos não penetravam o pé pela frente, mas vinham pelo lado do calcanhar. Ele era pregado naquela madeira pelos lados. De lado, é. Era assim que a arqueologia descobriu o que eles faziam. Aqui podemos ver como aqueles pregos eram colocados no calcanhar. Então, o crânio foi esmagado e o calcanhar foi ferido. Foi ferido. Uhum. Tem um simbolismo maravilhoso nisso tudo, Martin. Nenhuma das coisas que Deus coloca são arbitrárias. Nada se perde. E se você olha para esse simbolismo e reflete em sua redenção, a Bíblia diz que somos purificados pela água e pelo sangue, não é? Agora, antes da crucifixão, Jesus atravessou o vale de Quidrom. E ele foi para o outro lado, para o jardim do Getsemane. E lá a Bíblia nos diz que ele estava em tanta agonia, porque ele estava sentindo a separação do Pai, certo? E por causa dos pecados do mundo inteiro estarem sendo colocados sobre os seus ombros, aquilo lhe causou tanto estresse que água e sangue, ou seja, suor e sangue, se misturaram ao cair de seu rosto, lá no jardim. E mais tarde, já no Calvário, lemos que a lança perfurou o lado dele, e duas coisas jorraram de lá, água e sangue. Estes são símbolos da redenção. É, exato. Agora, o jardim do Getsemane era de um lado do vale de Quidrom, e o Calvário estava aqui, do outro lado. Naquele monte também ficava o templo, onde eram realizadas as ofertas de sacrifício. Muito sangue era derramado ali. Sim. Aquele sangue era transferido para o vale de Quidrom. E eles derramavam ali junto com água, através daqueles dutos até o vale de Quidrom. E todo aquele sangue que fluía do sacrifício dos animais, todos aqueles cordeiros e touros e criaturas, aquele sangue representava a salvação. E a água representava a purificação. E ambos fluíam ali para o vale de Quidrom. Do mesmo jeito, o sangue de Cristo e a água, o suor que se misturou ao sangue, também fluíram. Quando ele estava na cruz, eles deram a ele uma coroa de espinhos. Aquilo, na verdade, foi uma coroação, porque colocaram um manto real nele. Também deram a ele um cetro em sua mão. E tudo o que restou naquela cruz
foi a coroa, que não penetrou o crânio, mas o sangue escorreu daquela pele, misturado com o suor que descia de sua face. Então, o sangue antitípico escorria junto com água no vale de Quidron. Quando você lê o livro de Ezequiel, vemos que aquela água passava pelo vale de Quidron, nutrindo as árvores. Aquela água passava pelo deserto e tudo que tocava resultava em grandes e lindas vegetações. É muito bonito. Ou seja, a vida. Sim, a vida surgia. Até mesmo ali na região do Mar Morto, que é símbolo de morte. Morte permanente. Lá a vida surgia novamente. Então, o rio de água e sangue que veio do plano da salvação foi para dar vida até mesmo a esses locais desolados. É por isso que o evangelho tem que chegar a todo mundo. Essa é uma linda tipologia do plano da salvação. Digno é o cordeiro que foi morto. Nunca nos esqueçamos disso. Nós não podemos. É dessa maneira que nós devemos prosseguir. E só é possível através dessa justiça te cobrindo. Sim, Jesus foi pendurado, nu, sem roupas, totalmente nu, para que você e eu e qualquer pessoa que crer nele possa ser coberto pelo manto da sua justiça. Não é de se admirar que os seres celestiais tenham se prostrado diante dele, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto. Mas ainda tem muita coisa para falar a respeito dessa profecia. Talvez devêssemos deixar para o próximo episódio? Numa próxima vez. Com certeza. Eu então, acho que nós devemos encerrar isso daqui. terminar contemplando por que o cordeiro que foi morto é digno de abrir o livro, para que você e eu, juntos com ele e nele, possamos ter direito à herança. Vamos orar. Querido Pai, eu quero agradecê-lo pelo Cordeiro, que foi morto em nosso favor. E porque ele foi morto, ele é digno de abrir o livro, para também nos dar uma perspectiva do grande conflito que aconteceu desde o tempo que o pecado entrou no universo até o seu fim, que será muito em breve. Ajuda-nos a compreendermos essas questões. Ajuda-nos a internalizá-las, a compreendermos o caráter de Deus que morreu por nós. Aquele que derramou o seu sangue por nós e que nos limpou com a água da vida, para que nunca tenhamos sede de novo. Obrigado pelo dom da salvação. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.